RBVA 11, o fundo de renda varejo da Rio Bravo Investimentos. Vamos ver o relatório de outubro de 2024, o relatório que está bastante atrasado. Vamos entender essa transformação do fundo e qual é o patamar de distribuição projetado aí pela gestão após toda essa transformação, né? Lembrando também que o fundo incorporou imóveis educacionais lá do RBED, o imóvel também adquiriu novos imóveis de renda urbana e tem deixado passo a passo aquele antigo core business de agências bancárias. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos ler então o relatório bastante atrasado aqui, né, de outubro de 2024. A gestão ainda não liberou o relatório de novembro de 2024, né? Tá aí o fundo que tem uma taxa de administração de 0,65 ao ano, tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 300, iniciou as operações aí em 2012, bastante consolidado aí no mercado, né? Tem 12 milhões de cotas emitidas, já realizou 5 emissões, 64 mil cotistas e tem como objetivo agora o investimento em imóveis de natureza comercial destinados ao varejo, né? Deixando para trás aquele passado de agências bancárias. Lembrando que o fundo ainda possui muitas agências bancárias no portfólio do fundo, mas ele tenta se desvencilhar das agências bancárias aos poucos, né? Fazendo aqui a estratégia de vendas com a reciclagem de portfólio. O fundo tem 83 imóveis, tem uma ABL aí de 302 mil metros quadrados, uma vacância física de 3,5%, distribuiu aí para novembro de 2024 R$ 1. No dia que eu gravo para vocês, essa distribuição desceu para 90 centavos, vamos verificar logo logo. Tem 15 inquilinos, um patrimônio aí de 1,34 bi, fazendo um yield anualizado aí de 12,1%. A cota na data da elaboração aqui do relatório fechou R$ 99,40, um volume médio diário negociado aí na B3 de 2 milhões e duração média dos contratos aqui dos imóveis do portfólio de 6,78 anos. O fundo passa por aquele momento difícil também no mercado de fundos imobiliários. Ele que chegou a ser cotado a R$ 104,85, está lá margeando os R$ 82, né, chegando a R$ 81,71, fazendo um P sobre VP de 0,76, bastante descontado aí no mercado. Vamos ver aqui no histórico, tá? Ainda não é a mínima histórica do fundo, mas já se aproxima, né? Vamos ver aí como o cenário macroeconômico responde, dadas as medidas governamentais, não foram bem aceitas e isso tem refletido demais aqui nos fundos imobiliários, né? Mas por enquanto a cotação está lá nos R$ 82. O fundo já anunciou agora para dezembro de 2024 a distribuição de 90 centavos, né? Já distribuiu lá no dia 13 de dezembro de 2024, uma redução aí praticamente de 10%, tá? No patamar de distribuição, saindo de R$ 1 para 90 centavos por cota. Mas se considerar aqui toda a queda, né, na B3, o fundo ainda consegue produzir um dividend yield interessante aí de 0,95%, né, saindo aí de 1,01% lá em outubro de 24 para 0,95% agora em novembro, né? Vamos continuar aqui no relatório, vamos ver como é que está acontecendo toda essa transformação aí do fundo. Lembrando que essa informação, se considerado aí a distribuição, ela está bastante atualizada, mas o fundo informa aqui que concluiu a aquisição de 5 imóveis locados para as pernambucanas e também concluiu aí a incorporação dos 7 imóveis educacionais do portfólio do RBED e isso acelerou praticamente aí essa transformação, né? Reduzindo para menos de 50% as receitas advindas das agências bancárias, né? Agora o fundo passa a ter, então, uma posição mais equilibrada com renda varejo, praticamente aí com mais imóveis, renda urbana, renda varejo no portfólio, reduzindo as agências bancárias. Tem aí 3 propostas de saúde e bem-estar. As agências bancárias que ele ainda possui no portfólio, algumas delas ele tem buscado aí transformar em academias, né? Você deve ter percebido esse movimento aí na sua cidade, algumas agências bancárias fechando, dando espaço aí para academias, locais de bem-estar e tudo mais, né? O fundo comenta aqui também que realizou uma nova locação para o Grupo Ultra, lá no imóvel da Berrine, né? O Grupo Ultra, que, como veremos, também está no nicho aí de saúde e bem-estar. Tem aí também uma nova locação do imóvel Plano e Plano, lá no centro de São Bernardo, né? Esse imóvel de São Bernardo que estava pago há um tempo considerável e foi ótimo que o fundo conseguiu aí essa nova locação. A gestão comenta aqui que o objetivo do fundo agora é se tornar um gigante do varejo, tá? Mas o fundo precisa melhorar a questão de gestão, de compliance, de informações ao mercado, né? Não dá para ficar aí publicando relatórios atrasados, né? Precisa ter melhores informações. O fundo comenta aqui que o foco agora também está diversificando nos setores educacional e de incorporação e de bem-estar, praticamente 11 setores, 83 imóveis e 15 inquilinos. As aquisições das pernambucanas, a incorporação do RBED,
aqui as 3 novas locações, né, antigas operações bancárias, darão lugar aí à atuação diversas como estande de vendas, a incorporadora imobiliária, também uma academia e um estúdio de pilates, né, o que é muito bom. Em relação ao resultado, o fundo comenta aqui que distribuiu por R$ 1 por cota no último mês, como vimos foi só 90 centavos agora em dezembro de 2024. De tudo isso, o fundo gerou aí, no mês passado, 59 centavos por cota, né? Isso se deve muito pelo impacto extraordinário aí em relação aos valores relacionados ao pagamento do recibo, né, de cotas da quinta emissão, na ordem aí de 1.400.000, dado o descasamento entre o mês de recebimento da nova receita de locação e o referido pagamento. Passado todo esse momento aí de transformação, a gestão comenta que com o recebimento normalizado dos aluguéis provenientes dos ativos educacionais e do vestuário lá das Pernambucanas, a gestão projeta aí um recorrente de 86 centavos por cota, praticamente saindo de R$ 1, caindo para 90 e agora se estabilizando em 86 centavos por cota. Em relação às novas locações, está lá a bandeira Ultra, que é um grupo aí de academias. O contrato tem 120 meses com vencimento só lá em 2034. Está aqui a locação do imóvel Perrine lá para a academia Ultra. As novas locações aqui praticamente tem um self-store lá na Avenida Paulista. Tem aqui uma locação para um supermercado, tem aqui vestuário no Leblon, São Bernardo, praticamente aí um estande de vendas imobiliária e academia lá na Berrine, né? Em relação às novas locações, o fundo anuncia aqui que conseguiu praticamente locar aí o imóvel de São Bernardo para uma incorporadora. Para a Cogna, o fundo comenta aqui que o imóvel lá de Cuiabá, ele apurou que a operação naquele imóvel foi descontinuado aí pela inquilina, mas ao que tudo indica, a inquilina continua pagando aí os aluguéis, continua adimplente, né, e cumpre com todas as obrigações contratuais, né? Vamos ver até quando essa situação se perdura, até porque o contrato de locação ele é vigente até março de 2029, né? Bem provável que esta operação aqui pode oferecer algum risco para o fundo, né? Segundo a gestão aqui, haverá vacância física sem que há vacância financeira, né? O imóvel está desocupado, mas o valor dos aluguéis continuam sendo pagos, então a vacância financeira permanece rígida. Em relação às aquisições, pessoal, continua aqui, foram 7 imóveis lá do RBED, praticamente aí 367 milhões, a um cap rate de 12% ao ano e um impacto positivo no recorrente aí de 4 centavos por cota. As locações aqui são atípicas e um prazo médio de 5,7 anos de locação. Em relação aos imóveis da Pernambucana, são 5 lojas, o inquilino de grande porte, já bem conhecido aí do dia a dia do brasileiro. Os contratos têm aí locação atípica com prazo médio de 10 anos. A aquisição foi ao valor de 68 milhões, fazendo um yield aí anualizado de 14% e um impacto positivo no recorrente de 2 centavos por cota. Em relação às aquisições, o fundo comenta aqui que para o RBE Dias Pernambucanas, o fundo passa a fazer jus dos aluguéis já em meados de outubro, que será percebido somente em novembro, né? Como o fundo não divulgou aqui o relatório de novembro, não dá para termos um panorama atualizado do fundo, tá? Esta é uma fotografia já relativamente antiga, né? Se considerado todo o contexto, né? Tá aí praticamente terceiro trimestre de 2024, fazendo aí um recorrente de 81 centavos, um não recorrente de 5 centavos, distribuiu R$ 1, né? É bem provável que ele esteja aí distribuindo a mais de receitas de vendas anteriores, né? Que essa diferença praticamente aí é um não recorrente. Em relação ao acompanhamento, o fundo comenta aqui que tem um imóvel lá para a Porto Belo, locado na rua Gabriel Monteiro da Silva, fazendo aí uma loja de um portfólio numa região nobre, né, da cidade de São Paulo, desenvolvida aí na modalidade BTS, numa loja conceito. Em relação aos imóveis, ele tem aqui 8 imóveis vagos e registra a vacância de 3,5%. Praticamente aí são os imóveis lá da Olivetti, o imóvel nas Monções, né, cidade de Monções, todos lá na Grande São Paulo, e ele tem aí uma projeção de 23 visitas, né, praticamente a gestão fazendo aí um papel ativo, buscando novos inquilinos com visitas de setor bancário, academias, artísticos, cosméticos, bem-estar e tudo mais. E dessas vacâncias todas desses 8 imóveis, 3 negociações aí em andamento. Em relação à DRE do fundo, ele fez aí um total de receitas imobiliárias de 10 milhões, somadas as receitas financeiras e subtraídas as despesas, um resultado aí de 7 milhões e 300, praticamente aí 59 centavos por cota, né? Mas ele distribuiu aí R$ 1, e não dá para sabermos aqui, ao certo, lendo a DRE, quanto ainda o fundo possui de resultado acumulado e não distribuído, né? O fato é que ele tem um acumulado aqui, segundo a DRE, um resultado negativo de 79 centavos
no ano, né? Então, bora ficar de olho, ver se o fundo consegue manter esse patamar de distribuição, né? De entre 86 e 90 centavos, né? É bem provável que esse patamar de distribuição ele diminua, tá, pessoal? Então, bora ficar de olho. Segunda gestão aqui, teve um aumento do patrimônio líquido em dezembro pela reavaliação aí anual dos imóveis, né? O patrimônio líquido praticamente sendo reajustado em decorrência das reavaliações. O fundo aqui, em relação às distribuições, ele tem um histórico considerável, tá? Uma distribuição praticamente, ó, vejamos aqui, desde 2022, sempre distribuindo acima de 92 centavos, né? Praticamente aí, desde julho de 2023, distribuindo R$ 1. Vamos ver se ele consegue manter esse patamar de distribuição, tá, pessoal? Interessante. Vamos ver aí, vamos acompanhar o que o fundo consegue fazer, né? Para isso, creio que é interessante ele continuar renovando o portfólio, mas eu ainda tenho as minhas ressalvas em relação ao setor de bem-estar, de academias. Tá? Isso porque esse setor ele demanda muito do gosto do consumidor, né? Diferentemente de uma agência bancária, que o cliente precisa a todo custo ir à agência bancária. Já a academia, se o cliente não gostar, tem uma na próxima esquina, tem outra melhor, né? Não demora tanto tempo assim, já chove de academias em determinadas regiões, então isso é um negócio que, aí, ao meu ver, ainda precisa ser um pouco mais solidificado para estar no portfólio de um fundo, tá? Então eu vejo isso com uma certa ressalva. É uma saída de emergência, se considerando o fechamento de agências? Mas o setor de academias ainda eu não vejo assim com bons olhos para estar dentro de um fundo imobiliário, né? Vamos ver se o fundo consegue diversificar. Seria muito mais interessante ele conseguir mais Pernambucanas, Pão de Açúcar, né? Que são os varejos mais conceituados aí com mais vigor financeiro para permanecer dentro de um fundo, né? Vamos ver então como a RBVA, a gestora, consegue se sair, né? O fundo fez aqui um yield anualizado de 12,1%. Em relação aos ativos totais, tem praticamente 1,5 bilhão, né? Tem aí as obrigações de passivo, 245 bilhões, mas esse passivo aqui, como veremos, é bem tranquilo, principalmente se considerarmos aqui as alavancagens, né? Vamos ver um pouco mais para frente. O RBVA, em outubro de 2024, fez um desempenho negativo de 2,47%. O IFIX também está negativo, né? Como já comentamos em diversos vídeos, 3,06%, mas desde o início da gestão ativa aqui, o RBVA vem experimentando aí uma rentabilidade positiva de 80,33%, né? Praticamente 80% de valorização desde o início da gestão ativa lá em maio de 2018, que se reflete aqui nesse gap, né? Nessa diferença aqui em relação ao CDI líquido, se comparado aí com o fundo. Em relação aos cotistas, 64 mil, praticamente bem linearizado, né? Crescendo aí aos poucos. É bem provável que ele sofra um pouco neste momento, né? Dado a fuga de capitais aí lá para a renda fixa, muitos investidores deixando os fundos imobiliários, né, e indo para a renda fixa, então é bem provável que o número de cotistas aqui possa cair um pouco, tá? Aqui, em relação ao patrimônio do fundo, focado aí praticamente a maior parte dele em imóveis, né, varejo praticamente 73%, também tem alocações em shoppings e tudo mais, tem caixas, tem um pouquinho de fundos imobiliários, né, bastante diversificado. É basicamente aí 82 locações em varejo e varejo AAA, né? Tá aqui. E tem também um pouco de alocações em shoppings, basicamente o CPSH11, o SHPH11 e o LASC11, né? Praticamente tem aí 31 imóveis com a Caixa Econômica Federal, tem aí praticamente 46 imóveis, né? Se somados aqui com o Santander. 46 imóveis ainda são agências bancárias, tá? Praticamente um pouco mais da metade aí de todo o portfólio ainda é de agências bancárias, mas nas receitas financeiras, essa receita de agência bancária já deu uma reduzida, né? O que é muito bom. Tem aí a Cogna, que é educacional, tem as Pernambucanas agora com novos imóveis, tem o Açaí, a Ânima Central, Lojas Renner, tem aqui também o Banco Itaú e também chega para somar aqui ao fundo os imóveis de academia, né? Bom, basicamente é isso, pessoal. Tem a distribuição geográfica aqui do fundo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Maranhão, Ceará, Pernambuco, bem distribuído aí, praticamente temos aqui quase que 48%, né? 47, 48% ainda concentrados aí em Caixa e Cogna, né? Seria interessante o fundo conseguir diminuir aqui, por exemplo, a Cogna, que eu também não vejo com bons fundamentos, né? Bem interessante, é educacional, mas seria muito mais interessante ela aumentar, por exemplo, aqui um Açaí e Pernambucanas, né? Estaria muito mais dentro de um escopo varejo do que o educacional. Se somarmos aqui a Caixa do Santander, praticamente o fundo aqui tem 25, com 20, 45% dele, de toda a receita do fundo, praticamente aí nas agências bancárias, né? Então, o fundo vai aos poucos se descolando de agências, o que é muito bom. Está aqui em relação aos setores, tem educacional, bancário, tem aí o Açaí, né, que são os atacarejos, está aqui a lista de
imóveis, são diversos imóveis, né? Bom, o destaque, pessoal, fica aqui, ó, com relação à alavancagem. Mas essa estrutura de alavancagem, ele se utiliza para pagá-la recebendo os aluguéis lá do GPA, né? Então, basicamente, ele recebe os aluguéis do GPA e com esses valores aí ele paga a alavancagem dele. Lembrando aqui que os dois contratos, né, tanto da dívida quanto dos aluguéis, são reajustados pelo mesmo indexador, então não há aí uma situação de descasamento de valores, né? Basicamente aí uma alavancagem pequena se considerado todo o tamanho do fundo, mas praticamente aí 12% está no patamar limite de alavancagem, né, que nós gostamos aqui do canal. No máximo 12%, 15% é o limite já ultrapassado, né? 12% é interessante o fundo manter esse patamar. Perfeito, está aí o cronograma do fundo, basicamente toda a transformação. Os principais acontecimentos foram estes, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você gostou do nosso vídeo, considere se inscrever no nosso canal, deixa o like, deixa o seu joinha. Aos novos inscritos aí, muito obrigado pela força de vocês. Isso nos incentiva a continuar produzindo novos conteúdos, perfeito? Fechou? Por hoje de RBVA é somente isso. Fraterno abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.